Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris e 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade. Nesta segunda-feira, Israel e o grupo da Jihad Islâmica Palestiniana chegaram a uma trégua, mas os 3 dias de confronto fizeram 44 mortos. As ligas europeias de futebol estão de regresso e o Paris Saint-Germain pode arrasar a concorrência em França. No controle técnico desta emissão está dos José Colites. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. A fronteira entre a faixa de Gaza e Israel já reabriu, depois da trégua anunciada este domingo entre o grupo da Jihad Islâmica Palestiniana e Israel. Ao longo dos 3 dias de conflito, morreram 44 palestinianos. Mais detalhes com Miguel Martins. A trégua entrou em vigor às 23 horas de domingo, depois da mediação egípcia, mas Israel avisou que irá responder a qualquer ataque que quebre o compromisso. Esta manhã, a única central elétrica da faixa de Gaza voltou a gerar eletricidade e os caminhões de combustível voltaram a entrar no território. Os pontos de passagem estavam fechados desde terça-feira e a central tinha suspenso atividades devido à falta de combustível fornecido por Israel. A operação israelita tinha começado na sexta-feira e as autoridades da faixa de Gaza dizem que morreram pelo menos 44 palestinianos, entre eles 15 crianças, e ficaram ainda feridas 360 pessoas. O exército israelita justificou a operação pelo receio de represálias da Jihad Islâmica após a prisão de um dos líderes do movimento, Bassem al-Sadi, a 1 de agosto, na Cisjordânia. Desde então, vários membros do grupo foram presos. Neste ataque preventivo contra a Jihad Islâmica, as forças armadas israelitas anunciaram que mataram 2 comandantes da Jihad Islâmica em Gaza. Israel quis deixar claro que a ofensiva era contra a Jihad Islâmica e não contra o Hamas no poder na faixa de Gaza. Se o Hamas tivesse entrado nas hostilidades, a operação poderia ter sido de maior envergadura, como a de maio do ano passado, que durou 11 dias e em que morreram 256 civis palestinianos, segundo a ONU, e 14 civis em Israel. A maior central nuclear da Europa, em Zaporizhzhia, na Ucrânia, foi atacada 2 vezes em 24 horas este fim de semana. Kiev e Moscovo acusam-se mutuamente. Dias depois de ter alertado que a humanidade está a um erro de cálculo da aniquilação nuclear, António Guterres insistiu hoje que qualquer ataque contra centrais nucleares é suicida. Qualquer ataque a uma central nuclear é um ato suicida e espero que esses ataques acabem. Espero que a Agência Internacional de Energia Atómica tenha acesso à central e que possa exercer as suas competências. Acredito que se as armas nucleares forem utilizadas, não há Organização das Nações Unidas que seja capaz de responder. Acredito mesmo que nenhum de nós já nem esteja cá para responder. Not be here anymore. Ouvimos António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, numa tradução de Miguel Martins. A China continua a levar a cabo exercícios militares junto a Taiwan, segundo anunciou Pequim, desafiando assim os pedidos internacionais para travar a maior mobilização militar de sempre junto a este território, após a visita do líder do presidente da Câmara dos Representantes ao país, Nancy Pelosi. Estes exercícios deveriam ter terminado no domingo, mas continuaram hoje com as autoridades de Taiwan a terem detectado a entrada no seu espaço aéreo de 39 aviões e 13 navios chineses. As autoridades de Taiwan consideram que se trata de uma provocação e agressão por parte de Pequim. São Tomé, 102.8 FM. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chegou no domingo à África do Sul e vai também visitar a República Democrática do Congo e o Ruanda nos próximos dias, 2 aliados dos Estados Unidos no continente, mas onde, para além de uma constante tensão, também são frequentemente denunciados atropelos aos direitos humanos. Para as várias ONGs, nomeadamente a Human Rights Watch, Blinken tem de abordar este tema com os seus interlocutores no Ruanda e na República Democrática do Congo, mas para André Thomas Hausen, professor jubilado de Direito Internacional e Direito Constitucional da Universidade da África do Sul, em Pretória, estes apelos têm cada vez menos audiência em África. Isso é já quase um ritual que os Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, aparecem como um bocado a polícia da moralidade mundial, a apontar para defeitos que existem em todos os países
evidentemente, nunca admitirem, nunca considerarem os defeitos nos próprios Estados Unidos, onde também a proteção dos direitos individuais está muito longe de ser adequada. Mas essa política, pelos africanos, hoje em dia é vista como uma forma de chantagem. E os líderes africanos e as assembleias, os partidos políticos, as NGOs, estão a começar a resistir isso. E estão a começar a revoltar mesmo contra esse tipo de ingerência. E a mensagem é clara, e essa mensagem está a favorecer a colaboração com a China e com a Rússia. A mensagem é clara, vocês querem nos ajudar no melhoramento, por exemplo, do abastecimento da água potável. Então venham, deem-nos as tecnologias, assistem-nos, deem-nos créditos que nós podemos aguentar e vamos trabalhar juntos, mas não vamos condicionar esses apoios importantes ao desenvolvimento a exigências políticas que nos países frágeis, extremamente pobres, são muito difíceis de satisfazer. Ouvimos André Thomasshausen, professor jubilado de Direito Internacional e de Direito Constitucional da Universidade da África do Sul, em Pretória, entrevistado por Liliana Henriques. Macky Sall veio desmentir a presença em Kiev com o Umaro Sissoko Embalo até ao final deste mês. O convite terá sido endereçado pelo presidente Volodymyr Zelensky, que continua a tentar angariar apoios para a causa ucraniana, mas a resposta parece não ter sido definitiva por parte dos líderes africanos. Após a publicação do artigo na revista Jeune Afrique, a presidência senegalesa veio negar a visita com o Umaro Sissoko Embalo à capital ucraniana, não negando, no entanto, o convite. Por enquanto, ainda não houve qualquer comentário por parte de Bissau, apesar de a RFI ter solicitado esclarecimentos sobre o convite e a possível visita dos dois líderes africanos a Kiev. Caso se confirmasse esta deslocação de Sall e Sissoko Embalo, esta visita aconteceria pouco tempo depois do presidente senegalês ter estado em junho com Vladimir Putin em Sochi, na Rússia. Nesta visita, Macky Sall disse ter grandes esperanças na cooperação entre a Rússia e o continente africano, embora o conflito com a Ucrânia também tivesse sido discutido. Nessa mesma altura, Macky Sall chegou a referir que também se deslocaria a Kiev. Entretanto, e perante este desmentido, a revista Jeune Afrique garante que o convite foi feito por Zelensky e que o Umaro Sissoko Embalo confirmou a deslocação a Kiev. O presidente guineense terá mesmo falado com Zelensky na semana passada e os dois terão discutido sobre uma visita antes do final do mês de agosto. O Quênia finalizou esta segunda-feira os preparativos para as eleições, amanhã, muito disputadas entre o atual vice-presidente William Ruto e Raila Odinga, o veterano da oposição, agora apoiado pelo governo. O material eleitoral foi distribuído pelos mais de 46 mil locais de votação que permanecerão abertos na terça-feira, entre as 6 horas da manhã e as 17 horas locais. No total de 22,1 milhões de eleitores devem votar para definir o novo presidente, os novos parlamentares, os governadores e quase 1.500 cargos locais. A votação encerrará uma longa campanha que começou muito antes do período oficial. A temporada 2022-2023 está lançada em vários países europeus, entre eles a França e Portugal. Na Liga Francesa, o Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão, venceu por 5 golos na deslocação ao terreno do Clermont. O PSG, com esta goleada, já lidera a classificação na Ligue 1 com 3 pontos. Em entrevista à RFI, Michael Meira, guarda-redes luso-francês de 28 anos que atua no IR, admitiu que o PSG impressionou e pode arrasar a Liga Francesa se continuar neste ritmo. Como todos os anos, já é uma equipa de estrelas, não se pode comparar, estamos a falar a nível de Real Madrid, Bayern Munique, portanto não se pode comparar com outras equipas francesas. Surpreendeu este primeiro jogo ou não, este 5-0? Não me surpreendeu porque estamos a falar de galácticos praticamente, é uma equipa cheia de estrelas, ainda por cima agora com novos jogadores que nem são muito estrelas, como por exemplo o Vitinha, mas que têm bastante qualidade, como o Nuno Mendes, e é uma equipa que está a apostar nos jovens, e isso é bom. E que os jovens possam aprender com os jogadores mais experientes, como o Messi, o Neymar. Miquel, vencer por 5-0 sem Mbappé. Claro, o Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo também, mas numa equipa como o PSG pode ser um Neymar, pode entrar um Messi, portanto estamos a falar de grandes nomes, de grandes jogadores, portanto claro que o Mbappé é um jogador de grande nível, mas os outros também estão lá para ajudar. Com este início de temporada, este campeonato ainda tem interesse no sentido em que parece que o Paris Saint-Germain já venceu? Ainda há muito campeonato para jogar, mas sim, claramente é a favorita, não se pode dizer outra coisa. Mas pronto, as outras equipas também lutam para tentar lutar contra o Paris Saint-Germain, até que o Paris Saint-Germain, há 2 épocas atrás, não ganhou o campeonato.
Ouvimos Miquel Meira, guarda-redes franco-português, entrevistado por Marco Martins. É o ponto final neste jornal. Continue connosco.